Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias nesta sexta-feira, dia 25 de novembro. Já paramos para pensar que é a última sexta-feira do mês 11 de 2022? Meus amigos, como o ano está passando rápido, não é mesmo? No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e também, claro, as notícias relacionadas à política brasileira. E como eu disse na passagem da primeira parte para a segunda parte do Super Notícias desta sexta-feira, hoje vamos falar aqui no segundo bloco sobre a nutrição oncológica. Você que está em casa, sabe o que se trata a nutrição oncológica? Quem está ao meu lado tem mais do que propriedade para poder falar sobre esse assunto tão importante na vida de todos nós. Para poder apresentar a minha convidada de hoje, já vou no pique. Isabela Ruela, ela que é nutricionista oncológica, já está ao meu lado para poder falar sobre esse assunto sério, relevante e importante. Isabela, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Isabela, para a gente poder começar o nosso bate-papo, nós sabemos que a nutrição oncológica e o papel de você como uma nutricionista oncológica é de suma importância, principalmente para uma parcela considerável da população que, infelizmente, vive e convive com o acometimento de uma doença tão séria. Mas antes da gente poder falar de algo um pouco mais aprofundado sobre a função de uma nutricionista oncológica, para a gente poder esclarecer, até mesmo para quem não sabe, vai conhecer agora pela primeira vez, do que se trata a nutrição oncológica. A nutricionista oncológica, ela atua nos sintomas do paciente durante o tratamento, pós-tratamento, ela auxilia no manejo dos sintomas durante a quimioterapia ou a radioterapia e para dar maior suporte nutricional para esse paciente aguentar o tratamento, que é um tratamento muito forte. Como você mesmo disse no final da sua explanação, de fato é um tratamento muito forte. Todos nós, infelizmente, conhecemos alguém que já foi acometido por um câncer e que felizmente conseguiu se recuperar ou em alguns casos, infelizmente, não conseguiu seguir com a sua vida. E justamente sobre o papel de um nutricionista oncológico, como funciona o acompanhamento de um nutricionista oncológico, justamente, claro, com alguém que tem ali, né, que esteja convivendo com a doença do câncer. Pergunto isso porque normalmente quando vemos aí nutricionistas voltados para a parte estética, tem aquele acompanhamento, a pessoa quer perder peso, quer ganhar massa muscular, mas o nutricionista oncológico, é muito diferente esse acompanhamento? Como é que funciona? Bom, muitas pessoas têm um grande equívoco, que é procurar o nutricionista oncológico, Sim. Vamos falar na parte de oncologia, quando realmente a coisa ficou feia. E para a pessoa fazer o tratamento para fazer que seja uma quimioterapia, uma rádio ou uma cirurgia, que é necessário em alguns casos, o paciente ele não pode estar com o sistema imune baixo, ele não pode estar desnutrido. Sim. Se ele tiver com um peso muito baixo, não tem como fazer o tratamento ou fazer a intervenção cirúrgica, o que for. Então é aí a hora que ele procura o nutricionista. Muitas das vezes já se passaram 6, 7, 8 meses do diagnóstico. Então é um trabalho um pouco mais pesado para dar esse auxílio ao paciente. Porque o ideal seria o paciente procurar o nutricionista assim que recebe o diagnóstico. Que aí a gente faria todo o acompanhamento. Seria um acompanhamento parecido com a nutrição esportiva? Em partes, porque o paciente oncológico, ele recebe alta. Tanto no tratamento oncológico, ele vai ter um acompanhamento a cada 6 meses, 3 meses, o que o profissional achar mais adequado, assim como na parte de nutrição. Então, até mesmo como uma espécie de dica, uma dica fundamental e importante, você aconselha para alguém que no futuro seja acometido com um câncer, a partir do momento que recebeu a notícia ali, a notícia trágica, muito triste, mas a partir do momento que recebeu a notícia ali do médico, imediatamente procurar um nutricionista oncológico. Eu acho que o primeiro passo, e entre o paciente receber o diagnóstico e o paciente começar o tratamento, tem um tempo, vai ter um delayzinho ali. E isso causa muita ansiedade no paciente, desconforto, o paciente fica apreensivo, porque a maioria das pessoas falam em câncer, ela já pensa em morte.
As pessoas não pensam que existe sim um tratamento, que a gente pode intervir, pode deixar esse processo um pouco menos doloroso. Então, o primeiro passo seria, procure um nutricionista. Porque entre esse processo de começar o tratamento, o nutricionista vai te dar um aporte nutricional adequado para você conseguir enfrentar todo o tratamento que for necessário e com menos sintomas, que é o principal. Porque o tratamento, ele por si só já causa diversos sintomas. Quimioterapia e rádio são indescritíveis a quantidade de sintomas que a gente tem de efeitos colaterais. Então, o papel do nutricionista é fazer o manejo desse sintoma. Então, até mesmo para a gente poder estabelecer um grau de importância de vocês, nutricionistas oncológicos, num processo de acompanhamento com um paciente que esteja, né, com acometimento de câncer, o nutricionista oncológico, ele é um dos profissionais mais importantes nesse tratamento. Junto com o profissional oncologista, ele anda junto com o profissional, na verdade, né? Ele está junto com o oncologista o tempo todo. Quais são as 3 etapas da assistência nutricional? E como isso acontece? Qual o grau de importância dessas etapas no acompanhamento? Primeiro passo, quando o paciente chega para consulta, a gente vê qual é o diagnóstico dele e juntos a gente traça. Por que eu falo juntos? Porque tem que ser de acordo com aquilo que o paciente gosta, com aquilo que o paciente está acostumado, o hábito alimentar, a cultura do paciente, a religião do paciente. Então, a gente olha tudo isso. E dentro disso, a gente faz a adequação de nutrientes, proteínas, o que for necessário. O paciente começa o tratamento, seja químio, rádio, e a gente também faz o acompanhamento disso. O acompanhamento depende muito do sintoma do paciente. Tem paciente que eu vejo toda semana, tem paciente que é quinzenal, mensal, porque o ciclo do tratamento também é diferente. Tem paciente que faz a quimioterapia uma vez por mês, toda semana, depende muito do quimioterápico. Isabela, por que normalmente, e aí eu estou falando como leigo, e a importância de conversar com profissionais, principalmente da área da saúde, é justamente que você tem essa oportunidade de poder fazer consulta e tirar algumas dúvidas de graça, igual que estou fazendo aqui, e já fiz, confesso, com outros profissionais que já estiveram aqui no Super Notícias. Mas me parece, e até convivendo e sabendo de alguns relatos, de algumas histórias, ia querer saber de você se isso de fato procede. De fato, o paciente que possui ali algum tipo de câncer, perder o apetite é algo normal ou isso é apenas uma falácia ou de fato acontece e tem alguma explicação clínica, médica para que isso aconteça? Esse questionamento é por causa da perda de peso ou por você... Os dois. Os dois, né? Primeiro, o câncer é uma doença altamente metabólica. Então, vai perder peso. Sim. Isso é fato. A questão do apetite. Tem vários fatores. O quimioterápico pode estar atuando na inibição desse apetite. Pode ser também um efeito colateral da localização do tumor. Sim. Um exemplo, o paciente está com um tumor na parte da faringe, da laringe, parte cabeça-pescoço. Isso dificulta a alimentação. Claro. Então, o paciente tende a comer menos, porque ele está com dificuldade. Não é a falta de apetite, mas ele tem dificuldade para se alimentar. Sim. Dificuldade na mastigação, na hora de deglutir o alimento, muita náusea, muito enjoo. Muitos pacientes têm muita náusea após alimentar. Então, tudo isso atrapalha o apetite do paciente. Ele não sente fome porque ele sabe que ele vai passar mal. Então, já fica subentendido isso. Os alimentos são importantíssimos para a nossa vida, independentemente da situação em que você se encontra, com a saúde ok, com a saúde tranquila, ou principalmente quando você se encontra em uma situação de alguma adversidade dentro da sua saúde. Com um paciente com câncer, existem alimentos, existem tipos de alimentos que são melhores, que se encaixam mais com um plano alimentar de uma pessoa acometida pelo câncer, ou qualquer alimento, lógico que qualquer alimento normalmente não é o plausível, mas existem alguns alimentos ou tipos de alimentos específicos para um paciente com câncer? O conselho é, tanto para o paciente oncológico ou para aquele paciente que não é oncológico e quer prevenir outras doenças, evitar o uso. Cigarro, bebida alcoólica, principalmente, é o primeiro. Aí vamos na parte da alimentação. Sim. Evitar o consumo de fast foods, bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos de caixinha. Sim. Evitar tudo que é industrializado e embutido. Os alimentos embutidos como presunto, salsicha, salame.
A gente precisa evitar também que isso é uma alimentação que já é comprovada e é um fator de risco para o desenvolvimento de um câncer. E quais alimentos que seria o ideal? Alimentos mais naturais. Muitas pessoas querem fazer e buscam muito por uma planta, um nutriente milagroso, né? Não sei se você tem essa percepção também. As pessoas, quando descobrem uma doença, procuram na medicina, procuram na medicina alternativa um milagre para ir contrapartida de um medicamento. Não que as plantas sejam ruins de forma alguma, é o que salva muitas pessoas de diversas outras doenças. Mas as pessoas têm uma tendência a querer a suplementação e não tem necessidade. A gente precisa ingerir durante a alimentação. Casos específicos de uma deficiência nutricional de algum nutriente, ok, vamos fazer a suplementação. Mas é muito comum você ver pacientes fazendo o uso de suplementação por conta própria, e isso tem um grande problema, porque alguns antioxidantes atuam diretamente com o quimioterápico. E isso reduz o efeito do quimioterápico ou pode gerar uma toxicidade. Então é muito importante, durante o tratamento oncológico, o paciente ser muito bem orientado. Não é para deixar de consumir alimentos antioxidantes, mas é para não fazer o uso de suplementação e correr o risco de uma superdosagem sem acompanhamento médico ou nutricional. Então, até para poder ficar entendido, até mesmo na minha parte, o suplemento alimentar, ele é importante, ele pode ser utilizado no plano dietético, no plano alimentar de um paciente com câncer. Se de fato essa afirmação que eu acabei de falar está correta, quais são esses suplementos? Porque é comum ver pacientes com câncer utilizarem suplementos alimentares, às vezes os mesmos suplementos que quem pratica atividade física, seja musculação, crossfit, corrida, enfim, também utiliza. Quais são esses suplementos? Então, depende muito da área do tumor que for acometido. Vitamina D, vitamina B. Sim. Ômega 3 é um nutriente excelente que qualquer paciente pode fazer o uso. É importante também para diminuir vários efeitos colaterais, inflamação. Então, é uma coisa legal da gente utilizar o ômega 3. Vitamina C é o famoso, né? Que todo mundo já toma. É o conhecidinho, famosinho. Vitamina C, eu desconsidero e desaconselho a suplementação. Porque é muito fácil da gente ingerir e atingir a quantidade necessária de vitamina C na nossa alimentação. Frutas, verduras, isso é fácil da gente atingir. Se você estiver com uma alimentação correta ao longo do dia, com porções de frutas, verduras, legumes, a gente atinge a quantidade de vitamina C adequada sem necessidade de uma suplementação. Isabela, para a gente poder sair um pouco mais dessa questão ligada apenas à oncologia e o papel de vocês, nutricionistas oncológicos, eu quero falar um pouco mais dessa área e desse tipo de profissional num modo mais abrangente. A pandemia veio e, claro, é algo nefasto que tirou a vida de centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, mas em contrapartida, muitos profissionais, e aí eu englobo principalmente vocês, profissionais da saúde, pelo menos a nível de percepção, dá para ver que as pessoas deram e estão dando uma importância maior para o nutricionista, para a enfermeira, obviamente, para o médico. Você como uma nutricionista, e nós sabemos que o brasileiro, muitas pessoas têm o hábito de se alimentar da melhor forma possível, mas muitas pessoas são adeptas de uma alimentação não tão saudável assim. Em suma, por conta da pandemia, ou você pode já ter percebido esse movimento antes mesmo da pandemia, você percebe que as pessoas estão dando uma importância, um valor maior para vocês, profissionais da área da saúde? Com certeza. As pessoas viram que durante a pandemia, grandes fatores de risco para as complicações do Covid-19 era sobrepeso, sedentarismo, a má alimentação. Pessoas com esse tipo de características de doenças, a hipertensão, por exemplo, estavam mais sujeitas e mais propensas a ter complicações durante a doença. Então, isso surgiu um alerta para a população nesse sentido. É claro que nós vivemos em um país onde nós sabemos que muitas pessoas não possuem a condição financeira mesmo de ter um acompanhamento nutricional, porque nós sabemos que isso é o ideal, mas no mundo real nós sabemos que ter ali uma quantia financeira destinada para ter algum acompanhamento profissional
feito por algum nutricionista, nós sabemos que é a realidade de muitas famílias, de muitas pessoas. Você, como uma nutricionista competente, que já tem aí um bom tempo nessa área, qual é a dica que você dá para essa pessoa que quer ficar bem consigo mesmo, quer ter uma boa saúde, quer ter, acima de tudo, uma boa alimentação, mas por questões financeiras ou por algum outro motivo, não possui condições de ter um acompanhamento nutricional com um nutricionista, mas quer ficar em dia com a saúde? Quais são as dicas de alimentação de uma nutricionista mesmo que você pode dar para esse tipo de pessoa? Bom, buscar sempre o mais saudável. Evitar o consumo de industrializados. É a famosa frase clichê, descasque menos, desembale menos e descasque mais, né? Então, café da manhã, evite o consumo de bolachas industrializadas, busque consumir uma banana da terra cozida, ovos, uma alimentação mais natural, aquilo que realmente faz parte do nosso cotidiano e não fique datas prolongadas numa prateleira, podemos dizer assim. Por exemplo, um almoço, evite fritura, evite excesso de fritura. Não é que você não possa consumir fritura, mas qual a necessidade de você colocar no prato um bife empanado, uma carne empanada, mais um ovo frito, uma banana frita, uma mandioca frita? Vamos equilibrar, tá com vontade de comer uma mandioquinha frita, um arroz, uma carninha mais magra, uma carninha um pouco mais saudável, um ovo cozido, não tem problema. Mas tudo é o equilíbrio, nada em exagero faz bem. E uma outra coisa que eu acho muito importante, mesmo que a pessoa às vezes não tenha uma condição, mas busca um profissional, busca um nutricionista. Postos de saúde hoje tem nutricionista, a pessoa que não tem condições financeiras, oferece esse serviço. Mas para não ficar com informações nessa era de internet, com mitos. Muitas pessoas têm medo de consumir alimentos, têm medo de fazer escolhas, acham que aquela alimentação que tem em casa é ruim. Mas por mitos, por coisas que vê na internet, nessa era de internet digital que a gente está, tem muita informação errada. Claro. E isso é sempre muito importante ser esclarecido, porque de fato, né, o doutor Google tá aí e não deixa mentir muitas pessoas. É só você entrar na busca do Google. Recomendo você fazer esse exercício. Entre na busca do Google e coloque qualquer coisa relacionada à alimentação. É cada absurdo que a gente vê das pessoas procurando. O mesmo alimento que é vilão, ele é o herói. E é assim, nessa era hoje, assim, de TikTok, a gente tem muita moda, a gente vê muitas dietas, a gente vê muita gente falando besteira. Então tem que ter muito cuidado, a gente realmente tem que procurar profissionais pra gente se informar sobre alguns assuntos. Isabela Ruela, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Estamos chegando ao fim da nossa conversa. É sempre um prazer e uma oportunidade muito importante conversar com profissionais da área da saúde, principalmente na área da nutrição, e ainda mais você que atua como nutricionista, nutricionista oncológica, falar desse papel desse profissional tão importante na vida de pessoas que estão enfrentando aí um processo complicado na vida, mas nós sabemos que com todo esse aparato médico, nutricional, com o médico, a gente sabe que as chances de poder conseguir a cura são maiores. Obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. E aproveitando que estamos em novembro, fazer o alerta do Novembro Azul, conscientização do câncer de próstata, muito importante a prevenção. Aqueles casos que são diagnosticados precocemente têm uma chance de cura de até 90%. Então vamos deixar o alerta para você que ainda não fez o exame, não procurou o médico para fazer o exame preventivo, ainda dá tempo. Com certeza, Novembro Azul tá aí. Muito obrigado por esse detalhe muito importante, né, de sempre deixar esse recado. Obrigado mais uma vez, Isabela. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Todo mundo tá feliz, né? Afinal de contas, ontem a seleção brasileira estreou com o pé direito na Copa do Mundo, principalmente o pé direito dele, Richarlison, que foi o autor dos 2 gols da partida, inclusive, né, o segundo gol, um golaço de longe, né, um dos melhores, um dos mais bonitos gols da história das Copas do Mundo. Brasil, que estreou com o pé direito, líder do seu grupo, tem o próximo compromisso na próxima segunda-feira, às 13 horas, horário de Brasília, contra a seleção da Suíça. É a seleção brasileira aí, iniciando a sua trajetória, quem sabe, para o tão sonhado hexacampeonato. Eu vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês. Um grande abraço e eu volto na próxima segunda-feira. Até mais!